Olá, seja bem-vindo ao canal da Congregação Presbiteriana de Macapá. Eu sou o pastor Michel e quero convidar você nesse momento para juntos meditarmos em Romanos capítulo 12, verso de número 15, que nos diz assim: Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. E eu gostaria de começar fazendo uma pergunta a você. Para você, qual é o mais fácil? Se alegrar com os que se alegram ou chorar com os que choram? Veja, pense bem antes de responder. Por exemplo, pense, se de repente aquele irmão ou irmã próximo a você recebe aquela bênção que você tanto gostaria de receber, será que você é capaz de se alegrar verdadeiramente com ele? Ou se você vê o seu irmão ou irmã sofrendo, passando por momentos difíceis, será que você é capaz de se solidarizar com ele, sofrer junto com ele, chorar com ele? Ou você acha que você já tem sofrimentos demais para poder chorar junto com este irmão? Veja, o apóstolo Paulo, ele vai nos mostrar que o amor ele nunca é indiferente. O amor ele identifica-se com o outro. O amor ele é capaz de alegrar-se com os que se alegram e chorar com os que choram. O texto que nós lemos encontra-se na carta de Paulo aos Romanos. A carta de Paulo aos Romanos tem uma divisão bem básica. Do capítulo 1 ao 11, a ênfase de Paulo é na doutrina. Do capítulo 12 ao 16, a ênfase de Paulo é na vida prática. É justamente nessa parte prática da carta que está inserida o nosso versículo. Então, no capítulo 12, você vai perceber que Paulo, nos dois primeiros versos, ele vai falar sobre como oferecermos a nossa vida ao Senhor, como renovar a nossa mente pela palavra. Do verso 3 ao verso 8, ele vai falar sobre os dons espirituais, sobre como exercê-los para a edificação do corpo, para a glória de Cristo. E do verso 9 ao verso 21, que é justamente onde está inserido o nosso texto, o apóstolo Paulo vai falar sobre como demonstrarmos o amor cristão para com o nosso próximo. É nessa sessão que nós vamos ver que Paulo vai tratar a respeito de alegrar-se com os que se alegram e chorar com os que choram. Contudo, antes de tudo, é importante deixar claro que Paulo aqui não está falando de uma alegria pecaminosa, ok? E nem de uma tristeza pecaminosa. Ele está falando de uma alegria legítima que o nosso irmão tem, que nós deveríamos nos alegrar com ele, por ela, e da tristeza, que realmente é uma tristeza legítima, pela qual nós devemos também nos solidarizar com o nosso irmão. Então, tendo dito isso, eu gostaria de destacar algumas lições desse versículo para as nossas vidas. E a primeira delas é que nossa vida ela é um misto de alegria e tristeza. Veja, quando Paulo diz alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram, ele está deixando implícito que a nossa vida vai fazer parte dela tanto a alegria quanto a tristeza. Que tanto a alegria quanto a tristeza fazem parte da nossa vida aqui neste mundo caído. A Bíblia diz que há tempo para chorar e há tempo para sorrir. Quando você lê as Escrituras, você vai encontrar homens tementes a Deus e mulheres também tementes a Deus se alegrando em determinados momentos, mas também passando por momentos tristes em outros. E quando você olha para o próprio Senhor Jesus Cristo, você vai ver momentos em que ele se alegra e celebra com seus amigos. Em outros você vai vê-lo chorando, por exemplo, como naquela ocasião em que Lázaro morre. E eu e você, queridos, nós sabemos muito bem como é essa realidade, não é? Nós já experimentamos os dois lados da moeda. Há dias em que nós estamos muito felizes, nossa alegria é extasiante, é como o salmista que diz, ficamos como quem sonha, mas também há momentos na nossa vida em que a gente sente uma tristeza tão densa, tão profunda, que chega a ser quase mortal.
E isso ocorre, queridos, porque a nossa vida, ela é um misto de alegria e tristeza. Mas a segunda lição que eu gostaria de tirar desse texto é que o amor cristão, ele deve ser demonstrado nas alegrias e nas tristezas desta vida. Veja, queridos, como cristãos, nós devemos demonstrar o amor para com o próximo nos diferentes momentos da vida. Nesse verso, Paulo vai deixar claro, meus queridos, que nós devemos nos identificar com o próximo. A ideia é de você sentir a dor do outro, sentir a alegria do outro, se colocando no lugar dele. Quando nos aproximamos e nos identificamos com alguém que está sofrendo, nós dividimos essa carga com a pessoa. Ao mesmo tempo, quando nós nos aproximamos de alguém que está alegre, nós também nos alegramos com ele e essa alegria, então, ela é multiplicada. Agora, voltando à pergunta inicial, o que é mais fácil, alegrar-se com os que se alegram ou chorar com os que choram? Bem, eu acredito que, por causa da nossa inclinação pecaminosa, nenhum dos dois é fácil. Porém, penso que o mais difícil é alegrar-se com os que se alegram. Por quê? Porque, queridos, nós muitas vezes somos mais capazes de se identificar com aqueles que sofrem. Veja, muitas vezes você fica sabendo de uma tragédia que aconteceu em um país distante, onde muitas pessoas morrem, você se solidariza, você sente a dor daquelas pessoas. E quando acontece alguma tragédia com alguém que você conhece, próximo a você, que você ama, você sente ainda mais. Por outro lado, queridos, muitas vezes temos dificuldade de nos alegrarmos com a conquista do nosso próximo, especialmente se aquilo que ele recebeu da parte de Deus era aquilo que nós gostaríamos de receber. Por exemplo, muitas vezes, quando isso acontece, nós invejamos as outras pessoas. Invejamos, por exemplo, os talentos que Deus deu para outros e não para nós. Invejamos o casamento do outro. Invejamos os bons, o bom comportamento dos filhos dos outros. Invejamos o emprego do outro. Invejamos o bem do outro. A casa, o carro, enfim. Então, queridos, eu acredito que é mais fácil para nós pecadores nos solidarizar com os que sofrem do que nos alegrar com aqueles que se alegram, especialmente se o motivo desta alegria for algo que nós gostaríamos de ter, mas que o Senhor nos privou. Mas em terceiro lugar, e essa terceira lição que eu tiro aqui desse texto, é que somente pela graça de Deus seremos capazes de nos identificar com os nossos irmãos nas alegrias e nas tristezas. Esse é um ponto muito importante do nosso estudo hoje. Porque, saiba, o homem sozinho, pelas suas próprias forças, ele é incapaz de cumprir isso que a palavra de Deus exige dele. Ele é incapaz de se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. É somente pela graça de Deus que nós podemos ser capazes de amar ao próximo como a nós mesmos e ao ponto de se alegrar com ele nas suas alegrias e se entristecer e chorar nas tristezas e na dor dele. Isso é muito importante, queridos, porque muitas vezes nós até pensamos que podemos fazer isso com as nossas próprias forças, mas é somente pela graça de Deus, pela capacitação que vem de Deus, que nós podemos colocar em prática esse mandamento, bem como os demais também. Mas eu gostaria então de trazer algumas aplicações para as nossas vidas. Devemos aprender a chorar com os que choram. Eu disse a você que nós somos mais inclinados a chorar com os que choram, mas ainda assim, isso não é fácil para nós. Pois, para que possamos chorar com os que choram, nós temos que nos identificar com eles. E isso demanda de nós tempo, dedicação, disposição.
E nós vivemos numa época, queridos, que as pessoas acham que elas já têm problemas demais e não querem perder tempo, segundo elas, se envolvendo com a dor do outro, com o sofrimento do outro. E amar ao próximo, queridos, como a si mesmo, significa ter empatia e sentir a dor do outro. E aqui é um ponto importante. Muitas vezes, queridos, nós só precisamos estar ao lado daquele que está sofrendo e chorar com ele. Estava lendo um comentário em que um autor chamado Sproul, ele vai dizer que muitas vezes a gente, ao ver uma pessoa sofrendo, nós queremos falar muitas coisas, achando que vamos encontrar as palavras mágicas que vão fazer parar aquele choro, aquele sofrimento. Mas o mais importante, queridos, é nós estarmos ali e sermos capazes de sentir a dor com o nosso irmão, dividir com ele aquele sofrimento e chorar com ele, se for necessário. Mas outra lição que podemos aprender também desse texto e aplicar às nossas vidas é que devemos alegrar-nos com os que se alegram. Veja, para que nós possamos fazer isso, se alegrar com os que se alegram, nós precisamos aprender a ter o contentamento cristão. Esse contentamento, queridos, que nós tivemos a oportunidade de estudar na semana passada, que é justamente quando nós estamos satisfeitos ou plenamente satisfeitos em Deus e que o restante das coisas se tornam adicionais, é que nós vamos ser capazes de nos alegrar com os nossos irmãos quando eles recebem aquelas bênçãos que nós gostaríamos de receber, mas que Deus até aquele momento não nos abençoou. Ou seja, é quando de fato Deus estiver sendo o nosso tesouro, quando nós estivermos plenamente satisfeitos nele, é que as outras coisas elas vão ocupar o lugar certo e nós não vamos viver em função delas. Logo, quando nós virmos que os nossos irmãos foram abençoados com aquilo que nós gostaríamos, nós seremos capazes de nos alegrar com eles. Mas em terceiro e último lugar, veja, que possamos buscar a graça de Deus para nos identificar com os nossos irmãos nas alegrias e nas tristezas desta vida. Veja, a Escritura nos ensina, queridos, que nós devemos chorar e sorrir com o nosso próximo, dependendo do que ele estiver mais necessitado no momento. Isso significa que haverá momentos em que nós estaremos felizes, mas que nós teremos que ser sensíveis para nos solidarizar com o sofrimento do próximo. Da mesma forma, vai ter momentos também em que nós vamos estar tristes, mas os nossos amigos estarão se alegrando e nós temos que ser capazes também de nos alegrar com ele. Então, queridos, como vimos, isso só é possível mediante a graça de Deus. É por isso que nós precisamos clamar, é por isso que nós precisamos pedir e suplicar ao Senhor que nos abençoe, que nos dê a sua graça para que possamos, de fato, cumprir este mandamento. Meus irmãos, é pela graça de Deus que, por exemplo, uma mulher estéril sabe da notícia da sua amiga que engravida e essa mulher estéril é capaz de se alegrar com essa amiga. É somente pela graça de Deus que um pai que perdeu seu filho recentemente é capaz de visitar um amigo cuja esposa acabou de ter um filho. Queridos, isso é somente pela graça de Deus. E é somente pela graça de Deus que nós teremos essa capacidade de, ainda que estejamos alegres, vamos ter sensibilidade para chorar com os que choram. Ou ainda que estejamos tristes, pela graça de Deus seremos capazes de nos alegrar com a alegria do nosso próximo. Que Deus possa nos ajudar a cada dia, com a sua graça, a colocarmos em prática esse mandamento que é tão importante, consolando uns aos outros, animando uns aos outros. Que Deus nos abençoe. Amém.